E aí, gente, estamos aqui de novo aqui na Causa Metrópole. Agora para falar sobre questão racial no Brasil. Um tema tão polêmico, ainda um tabu na nossa sociedade, já que veio à tona de novo, né? Porque o nosso presidente voltou a lembrar do assunto, falando que não existe racismo no Brasil. É um tema áspero aí da história do Brasil. Então vamos falar rapidinho, só pra gente ter uma noção aí a respeito do tema. Eu vou me apoiar nos brasileiros, né? Porque já que é um problema cravado na nossa raiz, nada melhor que um brasileiro, ou melhor, alguns brasileiros, para falar sobre o tema, já que a gente tem que, nesse caso, se debruçar sobre a realidade social brasileira e pensar o Brasil numa perspectiva, inclusive, de longa duração. Pois bem, eu vou lançar a mão de dois autores, basicamente. O pernambucano Gilberto Freire, com um livro pautado no livro Casagrande Senzala, publicado em 1933, e Florestan Fernandes, com um livro A Integração do Negro na Sociedade de Classes. Basicamente, os dois autores aí para a gente pensar essa questão. Bom, o pernambucano Gilberto Freire, ele vai pensar o Brasil, né, depois de ter estudado nos Estados Unidos, e lá ter influência do antropólogo Franz Boas, que acreditava já numa pluralidade cultural, rompia com as teses racistas da época, não acreditava em superioridade, assim, uma diversidade, uma pluralidade cultural. O Gilberto Freire, quando ele volta dos Estados Unidos, ele está muito marcado por esse tipo de racismo que tinha lá, escancarado, né, segregado, visivelmente, né, observado. E quando ele volta para o Brasil, ele vai, além da influência dele que ele tem, ele tinha parentes, né, tio-avós que eram senhores de engenho, ele fica um tempo na Bahia para pensar a influência do negro, né? Ele vai ficar um tempo em Salvador para pensar a influência do negro na nossa formação, né? Basicamente o livro é dividido, são divididos em 5 capítulos, então ele dedica 2 aos brancos europeus, 2 aos negros e 1 ao índio. E aí ele vai trabalhando toda a questão da formação da nossa linguagem, da nossa forma de expressar, oral, a nossa oralidade. E ele vai pensar também a nossa culinária, na riqueza, no papel dos índios também, enfim. Mas de forma mais breve, Gilberto Freire pensa que a partir da ideia que no Brasil não existiria um racismo, né? Já que a miscigenação para ele, a mistura entre o negro e o índio, a mistura do negro e o branco europeu e assim por diante, ele foi um corretivo natural das nossas desigualdades, né? O que ele vai trabalhar com a ideia de equilíbrio de antagonismo, que isso serviu tanto do ponto de vista racial, para não haver racismo, e inclusive para diminuir o abismo social que haveria entre as classes. Ele já introduz essa ideia de classes no trabalho dele, e ele vai ser um corretivo, vai ser esse equilíbrio de antagonismo, né? Ele vai equilibrar e pensar o Brasil dessa maneira, né? A miscigenação. Portanto, para ele defende que haveria, então, uma democracia racial. Eu sei que quem está me vendo aí, pensar em democracia no Brasil, a gente não sabe muito, né? A gente tem um pouco de dificuldade no caos que a gente está vivendo, mas, basicamente, numa maneira mais simplista, pensar em democracia seria pensar numa certa igualdade entre os seus membros, entre os indivíduos e tal. Então o Gilberto Freire ele vai defender isso, né? Vai defender que no Brasil existia uma democracia racial. Pois bem, né? Florestan Fernandes, paulista, né? Órfão de pai, filho de mãe imigrante portuguesa, viveu em bairros operários de São Paulo e, segundo ele mesmo, né, ele se tornou sociólogo na prática, né, a se despertar, porque a realidade social onde ele estava imerso
desafiou constantemente, e esse olhar sociológico sempre foi lapidado. Faz parte de uma das primeiras turmas da USP e é responsável por uma escola tradicional de sociologia paulista, que ele diz, né? Enfim, e ele vai pensar, mesmo não sendo negro, ele vai pensar por um outro viés que, entre outras coisas, defende a ideia que o negro foi solto, liberto, mas ele não foi integrado na sociedade de classe. Em outras palavras, ele diz que houve a abolição, mas não houve a integração do negro numa sociedade. Agora, pós-abolição, pós a proclamação da República, seria uma sociedade que poderia existir um dos preceitos, valores básicos da meritocracia, no qual ele diz que isso é impossível, já que o negro não foi preparado para o mercado de trabalho. Ele sempre esteve à margem, né, ocupando uma condição de escravizado, e por isso ele vai começar pós-abolição, né, no processo pós-abolição, a disputar vagas no mercado de trabalho com pessoas muito mais bem capacitadas, que tiveram instrução, formação para tanto, e muitos deles, inclusive, imigrantes, né, que representavam naquela altura, naquele contexto, a representação da civilização, daquilo do progresso, da modernidade e assim por diante. Portanto, Florestan Fernandes diz que aquilo que o Gilberto Freire defende de democracia racial seria um mito, uma falácia. Sei que a palavra mito também é perigosa no atual contexto, mas seria uma falácia, né, que nunca aconteceu, já que não houve essa integração do negro na sociedade de classe. Voltando aqui, a gente teve um problema de ordem técnica. Só para finalizar, então, como eu estava falando da ideia da democracia, né, que o Gilberto Freire, o Florestan vai contestar, vai dizer que foi um mito, que houve abolição, mas a abolição é diferente da integração, né, da inserção do negro nessa sociedade agora republicana, competitiva, de classe, né, que se compete. E pensando nisso, ele vai tirar um conceito chamado, vai dizer que o tipo de racismo no Brasil é um racismo velado, é um racismo escamoteado, tem escamas, né? Ele vai dizer que é diferente nos Estados Unidos, que é visível, é nítido, né? No Brasil é mais velado, é mais subentendido, está nas práticas cotidianas mais escondido, né? Vale lembrar uma pesquisa que a professora Lilia Schwartz fez com seus alunos na década de 90, que questionava se a pessoa, o entrevistado, era racista. 99 disse que não. E logo em seguida tinha outra questão, né, outra interrogação a respeito se ela conhecia, o entrevistado conhecia alguém racista. 98% disse que sim. Ou seja, ninguém se reconhece como racista, mas todo mundo, a maior parte da sociedade sabe apontar alguém que é racista. Então, portanto, é um racismo velado, né, escamoteado, que aquele que consegue ver só a fachada, só a vitrine, vai ter um pouquinho mais de dificuldade de entender. É um problema social brasileiro enraizado, né? Está enraizado, vale lembrar que é o último país católico do mundo que foi se considerado de fato sem escravidão, né? Foi abolida a escravidão. Pois bem, basicamente, falar um pouco de questão racial no Brasil é impossível se não lembrar, se a gente não voltar sobre esses dois autores de suma importância para a nossa realidade social, para nossa pensar a sociedade brasileira, que é o Gilberto Freire, que é o Florestan. Espero que tenha contribuído aí de alguma forma.